Olá, paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus nas nossas vidas. E hoje eu venho aqui gravar esse vídeo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Martins, sou missionária e coach em relacionamento. Não posso dizer que sou uma terapeuta em relacionamento, mas sim uma coach em relacionamento. Já ajudei inúmeros casais lá atrás. Não é de hoje, né, que eu falo sobre relacionamento. Eu tinha dado uma pausa, mas agora estou voltando aí a trazer esse assunto aqui para vocês no canal. Amém? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por esse chamado maravilhoso que eu tenho na minha vida. E óbvio que Deus, Ele quer e se agrada quando nós temos, sim, uma outra pessoa do nosso lado. Temos o nosso marido do nosso lado, temos um companheiro, né? Deus, Ele se agrada, porque Ele mesmo diz na palavra, não é bom que o homem viva só, e não tão somente a mulher, né? Então, Deus, Ele se agrada sim quando a gente tem uma pessoa, né? Hoje em dia, eu tenho visto muitos relatos, muitas jovens, né, que tentam se relacionar com homens, né, com os rapazes, mas que estão tendo muitas dificuldades. Tanto as mulheres que são cristãs, como aquelas que não são cristãs. E por que isso está acontecendo? Bom, vamos lá. Antigamente, bem antigamente, na década de, vamos colocar 60, 70, né? Até muito antes, qual era o papel do homem? O homem, ele tinha o papel de conquistar a mulher. É isso mesmo. Gente, deixa eu tirar um pozinho aqui. Aí, o homem, ele tinha esse poder de conquistar, né? E o homem, ele era o caçador, vamos dizer assim. O homem, ele era o caçador e a mulher, ela era a sua presa, certo? Ele era o predador. Então, quer dizer, já desde muitos anos, esse é o papel do homem. Mas, antigamente, os homens, eles tinham que batalhar para conquistar as mulheres. Então, esses homens, eles eram dos estilos de homens que mandavam flores, dos homens que eram românticos, né? E por quê? A situação forçava eles a serem assim para ter uma boa esposa, para ter uma boa companheira. Isso fazia do homem se sentir cada vez mais homem, cada vez mais valorizado pelas mulheres. Muitas mulheres, nessa época, né, lá atrás, foram conquistadas assim. Assim eu digo pela minha avó. Minha avó, que foi mãe de 14 filhos, né? E viveu por muitos anos com o meu avô. A minha avó, ela contava que o meu avô a disputava com um outro pretendente, né, que sempre dava de cima dela. Mas nessa época, não é como hoje, que tudo está muito fácil. As mulheres de antigamente, elas eram mais reservadas. Elas tinham medo, né? Porque existia uma lei que chamava Lei de Deus. Então, para elas, o beijar na boca era pecado. O sair de mão dada era pecado. Aonde hoje a gente vê que já no primeiro dia os casais, eles já partem logo para aquilo que é para ser depois do casamento, né? Já vão logo para a cama. Coisas que antes não aconteciam.
Então os homens, eles batalhavam para ter aquela mulher. E as mulheres, por si só, elas não eram presas fáceis. Os homens, eles tinham que meio que se sacrificar para ter a companhia daquela mulher, para ter aquela mulher como namorada e como esposa. Então não era algo como hoje, né, que está aí muito fácil. Os casamentos de hoje, cristão, eles ainda têm uma grande maioria que zela por isso. Casam virgens, têm a relação após o casamento, coisas que não acontecem com aqueles que não estão no núcleo de uma igreja, que não são criados dentro da base de uma igreja, tá? Não dizendo, não desmerecendo de que quem está na igreja é melhor do que quem não está. Não é isso. Mas existe uma cultura, um ensinamento, um respeito em cima dessa doutrina, né, da igreja. Isso não é somente para igrejas evangélicas. Se engana quem pensa que é somente para a igreja evangélica, que é só para os evangélicos. Não, é para todos os cristãos. Os da igreja católica também deveriam de ser da mesma forma. Hoje a gente vê na internet, pelo menos eu tenho visto, porque eu estou aqui, né? Então eu circulo por aqui, eu estou dentro desse assunto e trazendo essa pauta para vocês, onde eu tenho visto mulheres que estão reclamando, de certa forma, por não conseguir ter um companheiro. Mulheres que muitas vezes estão procurando nos lugares errados. Mulheres que estão nas baladas. Mulheres que saem com os homens já logo no primeiro encontro, já vai logo para a cama. Eu tenho visto uma gama de mulheres que estão desesperadas, porque hoje os homens não chegam mais querendo conquistar as mulheres. Eles não têm mais essa iniciativa da paquera. Sabe aquela iniciativa da paquera, daquele gatinho que te olha, ou vem dar aquela cantadinha, né, que a gente fala. Antigamente nós dizíamos cantadinha, hoje deve ser a mesma coisa. Mas muitas estão reclamando que os homens não estão mais agindo desta forma, como os predadores do passado. E isso está acontecendo tanto para quem está fora da igreja, como para quem está dentro da igreja. Dizendo até mesmo que os homens não têm essa iniciativa de chegar nas mulheres. Bom, o que eu vejo através disso tudo, e é o que eu venho trazer para vocês, é o seguinte: quando começou a ter essa tal feministas, né, feminismos aí, que as mulheres começaram a conquistar o seu espaço, a começar a ditar as suas regras, as suas leis. Muitos homens, eles acabaram perdendo o seu espaço. Com isso, o que aconteceu? Além disso tudo, hoje, muitos homens, quando chega a elogiar uma mulher, é soado como uma cantada. Muitas vezes,
quando um homem fala: nossa, fulana, seu cabelo está bonito. Algumas mulheres recebem isso como uma cantada e já parte com 50.000 pedras em cima do homem. Eu falo isso porque eu convivi com muitas mulheres assim. Eu via quando eu ia nos bailes, quando eu ia nos forrós por aí, como era o tratamento dessas mulheres para os homens. Muitas vezes elas até aceitavam certas cantadinhas para poder beber na custa daquele homem, aonde elas mesmas, né, falavam firmemente que elas não precisavam dos homens, mas ela mesma caía em contradição, porque ela acabava precisando do homem para pagar a conta da bebida que ela queria beber. Muitos homens, como hoje eu estava conversando com meu filho, eles começaram a perder o interesse nas mulheres. Porque, além das mulheres estarem se tornando presas fáceis demais, elas ditam as regras delas. Então, coisas que antes os homens faziam, hoje é as mulheres que fazem. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo, tá? Que não é o que acontece no meu relacionamento. Glória a Deus e graças a Deus por isso. Mas, esses dias atrás, eu e meu esposo fomos numa pizzaria. Chegando na pizzaria, eu vi muitas mulheres, quando o garçom passava, elas estando com o marido, elas mesmas erguendo a mão para pedir aquilo que ela queria. Você, de repente, vai falar, mais natural isso. Tá, vamos lá. Antigamente, isso não era normal, tá? Antigamente que eu digo, coisas aí de 20 anos atrás, vamos pôr assim, as mulheres, elas não erguiam a mão para o garçom vir. Era uma obrigação do homem fazer isso. Então ela dizia para ele, meu amor, vamos dizer assim, né, que você tá ali com a pessoa. Então ela falava, meu amor, eu quero essa pizza de portuguesa. Ou então ele mesmo dizia, e aí, você já escolheu? Né? Que a maioria das vezes os homens falavam. Quando não, as mulheres falavam, eu já escolhi qual eu quero. Porque o homem também não tem que adivinhar, né? Vamos e venhamos. Qual que você quer? Eu quero essa daqui de portuguesa. E você? Eu quero essa daqui de pepperoni. Vamos lá. Então dá um, né? Você fica aqui no negócio. Então eu quero essa daqui de pepperoni. Tá. Acabou de escolher. Não era a mulher que... Ô garçom! Ei! Vem cá! Lasqueira! Né? Ou sutilmente a mulher fazia assim e o garçom vem, né? Que a maioria das vezes acontece algumas coisas assim. Eu vi muitas mulheres, ô garçom, aqui! Eu vi isso. E para mim, gente, eu fiquei surpresa. Por quê? Eu sou de uma geração aonde quem ergue a mão para o garçom levar a pizza na mesa é o homem. É o homem. Nossa, Simone, que antiquário isso. Nossa, que machismo isso. Você pode falar que isso seja machismo, mas isso é algo que o homem se sente empoderado na relação. Ele faz o papel dele, o papel de homem.
na relação. Aonde muitas vezes a mulher é que está fazendo este papel. Outras coisas que eu vi foi, na hora que acabaram de comer, não sei se a conta foi dividida ou não, acabou de comer também. Ô garçom, traz a conta! Meninas, eu fiquei assim. Olhei para o meu marido, porque até então, o Alexandre é como eu. Ele é mais jovem, mas a criação dele é como minha. É um tanto machista? É um tanto machista, mas é o lado que ele ocupa, entendeu? E é o lado que os homens deveriam de ocupar também. Muitas mulheres vão me criticar, vão falar que nada a ver, que não sei o quê. Podem falar. Mas, por conta de pequenos detalhes, é que vocês estão perdendo o espaço na conquista com os homens. Porque o homem, ele ainda continua sendo predador. Ele ainda continua sendo homem. E você tem que fazer esse homem ser homem na relação. E não você ser o macho da relação. Quem tem que ser o macho na relação é o homem. Então, quem tem que chamar, estender a mão e chamar o garçom é o homem. Na hora de pagar a conta, quem tem que pagar é o homem, mesmo que esteja dividindo. Você passa o dinheiro para ele e ele paga a conta. Você tem que fazer esse homem se sentir que o poder está na mão dele. Esse poder foi tirado da mão de muitos homens. E hoje eles estão aí perdidos no meio da situação. Outra coisa, eu vi um vídeo onde uma moça, ela chegava até mesmo a chorar, dizendo que tudo que ela mais queria era ter um homem do lado dela, que zelasse por ela, cuidasse dela, e que é muito difícil quando ela chega no apartamento com as compras e ela tem que subir com tudo sozinha pro apartamento. Ou que muitas vezes ela tem que descer com tudo sozinha, né? Por exemplo, o lixo. E que tudo que ela queria era ter um homem que levasse as compras pro apartamento e que tirasse o lixo. Mas além da companhia, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Alguém que fizesse o papel de homem, né? Na vida dela. E, no entanto, ela está sozinha. Eu já vi muitas relações onde a mulher carrega tudo nas costas. Ela faz tudo sozinha, mesmo estando num relacionamento. E isso é o papel do homem. Então, certas coisas têm que ser delegadas ao homem. O homem que ainda abre a porta do carro para a mulher entrar, muitas dizem que está escasso, que nem existe mais, né? Eu não sei, vocês vão deixar aqui nos comentários para mim depois. Mas ainda existe esse tipo de homem que abre a porta, né? Desde que ele sinta isso da mulher. Quando a mulher se coloca nessa posição de fazer ele se sentir importante. Tem tantas coisas que, sabe, é necessário a mulher mudar. Por quê? O feminismo tomou a parte mais importante do homem, que é a masculinidade deles. Então, os homens hoje, eles não sabem chegar mais numa mulher para dar uma cantadinha, para falar alguma coisa. Por quê? Tudo vira
contra ele, ou vira assédio, ou enfim. Então, meninas, eu entendo o lado de vocês. Eu sei que é muito complicado você querer ter alguém nos dias de hoje estando dessa forma. Mas é importante que vocês entendam que vocês também têm culpa nisso. Mas existe a chance de mudar essa situação. E isso vai depender de vocês colocarem em posição. Estar num posicionamento e delegar os homens a função que cabe a eles. Entenderam? Hoje eu ouvi já dizer que numa balada é a mulher que chega no homem, porque os homens eles têm medo de chegar na mulher. E realmente, conversando com alguns homens, né, amigos do meu filho, porque o meu filho conversa, né, e depois ele passa para mim, é que tudo vira assédio. Então, isso tem bloqueado muitos homens, tanto no ambiente de serviço, quando ainda, de repente, pode ser que você encontre um grande amor ali, como na igreja, como numa balada. Então, não é que os homens não querem se comprometer, eles querem. Eles querem. Os homens querem sim ter alguém do lado deles, mas ainda eles não estão conseguindo depositar certa confiança nas mulheres, pelo fato deles não se sentirem homens na relação. Então, comecem a analisar e ver aonde pode ser mudado isso em você. Amém? E tenho a certeza que agindo de uma forma diferente, tudo vai ficar mais fácil, mais compreensível para vocês. Eu espero ter ajudado vocês. Então, o tema do vídeo: deixe os homens serem homens. Deixem os homens serem homens. Amém? Glória a Deus. Espero ter ajudado vocês até aqui. Vou estar trazendo muito mais conteúdo. Sei que vai ter quem é a favor e quem vai ser contra. Mas faça uma análise. Faça uma análise. Tenta e depois você me conta. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. E até o próximo vídeo.